Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E de repente, pessoal, o Botafogo apareceu encaminhado com o jovem lateral esquerdo colombiano Johan Hernández, 19 anos de idade, estava lá no Milionários e chega para ser mais um atleta do Sub-20, do profissional do Botafogo. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, trazer lances do atleta, mas só se você deixar o likezinho no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar aquele comentário para o YouTube mostrar mais o nosso conteúdo e nós termos cada vez mais botafoguenses por aqui, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Johan Hernández no ano retrasado, tá bom, pessoal? Temporada de 2024, depois eu vou explicar o porquê, a escolha por essa temporada. Lembrando, ele tem 19 anos de idade, 1,78 m, estava jogando pelo Milionários e fez 16 jogos, todos eles como titular, não marcou gols, deu 3 assistências, uma pré-assistência, 13 passes para finalização, 30 cruzamentos, pessoal, com 37% de acerto, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ganhou 56% das disputas de bola por cima, um ótimo índice para um lateral. Retomou a posse de bola em média 7 vezes a cada 90 minutos, tomou um cartão amarelo e não foi expulso nenhuma vez Johan Hernández na temporada de 2024. Torcedor do Fogão, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando o nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. E claro que tem o uniforme oficial do Botafogo, você encontra ele lá, com desconto. Beleza? Bora seguir com o jogador, pessoal. Falar mais um pouco sobre o atual momento de Johan Hernández. E vendo o atual momento, a gente já entende rapidamente por que eu peguei o quadrinho do ano retrasado. Tá bom, pessoal? Porque na temporada de 2025 ele praticamente não joga, tá bom? Foram apenas 2 jogos pelo Milionários na temporada no ano passado, né, no ano de 2025. Ele só começa a jogar em maio de 2025. No próximo quadrinho a gente vai entender o porquê que isso aconteceu. E o último jogo que ele fez, pessoal, foi no dia 13 de setembro, pelo Milionários, na 11ª rodada, lá do Clausura. Eu, sinceramente, pessoal, não sei porque depois dessa data ele não jogou mais pelo Milionários. A partida ele completa os 90 minutos, ele não sai lesionado. O meu software de lesões aqui não apontou nada, nenhum tipo de problema físico para o jogador depois desse período. Confesso que eu gravei o vídeo rápido aqui, eu não consegui pesquisar direito, mas no tempinho que eu olhei, não achei nenhum tipo de situação do porquê que ele não ter jogado mais pela equipe profissional do Milionários desde setembro de 2025. Então, assim, é um cara que vai chegar praticamente nativo, né, pessoal? Que jogou apenas 150 minutos, 130 minutos nesse ano agora que passou em 2025, tá bom? E, pô, Felipe, ele fez 16 jogos, todos como titular, jogou a Libertadores de 2024. O que aconteceu para ele ter jogado só em maio de 2025? Também porque ele fez tão poucos jogos assim em 24. Vamos entender, pessoal? Infelizmente, acho que vocês já imaginam, né? Que foi lesão, né? Ele teve uma lesão seríssima em 2024, ele teve uma fratura no pé, ficou 240 dias afastado. Pessoal, foi uma pena, inclusive, porque ele vinha fazendo uma ótima temporada, no seu primeiro ano como profissional. Em 2024, ele iria jogar com a sua seleção sub-20, agora não lembro se era o Sul-Americano ou se era a Copa do Mundo, ia ter um torneio de seleções no meio de 2024, ele perde, ele é desconvocado, né, pela seleção da Colômbia, sub-20, ele já havia jogado pela seleção sub-17 em 2023, no ano anterior, ele tem uma lesão em maio de 2024, então ele fica praticamente um ano afastado, pessoal, por conta dessa lesão grave que ele teve, e óbvio que isso impactou demais, né, aí em 2025 ele volta só em maio, praticamente um ano, parado por conta da lesão, completamente sem ritmo, completamente sem confiança, aí fica no banco nas partidas todas, aí joga mal, naturalmente, isso atrapalha o seu desempenho. Então, tudo que a gente vai falar daqui para frente no vídeo, saibam que era um jogador que começou muito bem a sua trajetória profissional, vou falar sobre isso na conclusão lá do vídeo, teve infelizmente uma lesão que fez tudo mudar e provavelmente ele só tá vindo do Botafogo numa condição bem tranquila, muito por conta disso, beleza? Sempre que a gente fala sobre o lateral, pessoal, eu gosto de frisar para vocês, a gente não pode cravar se o lateral é bom ou se ele é ruim só porque ele acerta ou só porque ele erra muito cruzamento, mas eu sei que vocês gostam desse fundamento. Então vamos falar um pouco sobre os cruzamentos e mostrar uns lances do atleta. Então vamos lá, começando com os cruzamentos, né, o mapa de cruzamentos completo dele no ano de 2024, obviamente. Pessoal, vocês olham assim rapidamente, 37% de acerto é coisa pra caramba, tá bom? Normalmente a média dos laterais vai ficar entre 20% e 25%. 37% é acima de um acerto a cada 3 tentativas. Claro, pessoal, um universo de 30 cruzamentos é muito pouco, você não pode tirar uma conclusão definitiva, ainda mais no lateral de 19 anos de idade,
observando, tirando estatística de 30 cruzamentos, tá bom? Então, fiz essa ressalva, mas pelo pouquinho que ele já vinha mostrando, estava tendo um índice altíssimo, beleza? Agora falando mais sobre o jogador em si, as suas características, o Johan Hernandes é aquele lateral de bastante força. É um cara que não chega a ser altão, mas tem uma biotipia boa, um lateral longilíneo, né? Ele tem quase 1,80 m. É um cara com uma boa velocidade, é um jogador que se impõe bem nas bolas por cima, ele tem uma fisicalidade interessante, é um cara com passada larga, beleza? Convido todo mundo depois a assistir Milionários e Flamengo, Libertadores de 2024. Ele faz um excelente jogo contra o Flamengo lá no jogo em Bogotá, na Colômbia. Foi uma excelente partida, inclusive foi nesse dia que chamou muita atenção pra mim. Eu vi esse jogo, né? Até coloquei ele na minha listinha, quem acompanha as lives aqui do canal sabe. Né, falávamos muito sobre isso. E ele é um jogador que tem essa força física interessante, é um cara que tem um uso do pé direito, né? Isso é interessante. É um lateral que muitas vezes ele tem a bola no pé canhoto para cruzar, ele resolve trazer para dentro para fazer o cruzamento. É um cara que às vezes opta por cortar para dentro para fazer a finalização. Também ele tem um chute forte, por mais que ainda erre muitos arremates, ele tem uma finalização potente. E ele é um cara que quando chega no fundo do campo, ele tem recurso físico para isso, ele consegue caprichar, ele consegue gerar boas situações com os seus cruzamentos. Poxa, foram 16 partidas em 2024, 3 assistências, fora a pré-assistência que ele deu, que foi um lance que ele faz um cruzamento perfeito ali. Então, assim, foi um jogador que, nos seus poucos jogos, ele já tinha mostrado pra gente muitas valências interessantes, tanto físicas quanto no jogo ofensivo. Não à toa, era um lateral com presença constante na seleção sub-17 da Colômbia. Ele já iria jogar no meio do ano pela seleção sub-20 colombiana, se não fosse a lesão. Então, é um jogador, pessoal, que tem muitas valências interessantes, por mais que o seu recorte mais curtinho, passado bem recente agora, né? 2025, ele praticamente não tenha jogado muito por conta de lesão, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, vamos falar sobre o Johan Hernandes, né? O que eu acho da contratação. Mas antes eu preciso, pessoal, que você deixe um comentário no vídeo, tá bom? Me diga o que você tá achando do nosso scout. Pô, FB, eu não sei o que comentar. Comenta um vamos Botafogo, vamos Glorioso, em caps lock, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, vou poder deixar um like no seu comentário e o YouTube vai entregar mais o nosso conteúdo, tá bom? Agora, para a gente poder arrematar, galera. O Johan Hernandes é um jogador que talvez vai ser um pouco difícil a gente projetar já uma atuação de alto nível pelo Botafogo profissional em 2026. Mas eu tenho certeza absoluta que o scout do Botafogo monitorava o atleta desde 2023 pelas seleções de base, gostou do início dele em 2024 e por todo o problema que ele teve em 2025, ele se tornou uma oportunidade de mercado. É um jogador que está vindo ainda com idade do sub-20, ou seja, ele pode ser utilizado na base do Botafogo ainda para terminar a sua formação. Com certeza está vindo uma condição financeira muito mais acessível do que viria, por exemplo, em maio de 2024, quando ele estava voando, né, com 18 anos de idade, jogando pra caramba. Ia ser difícil você tirar ele do Milionário, ter que pagar, com certeza. Então agora ele acaba se tornando uma oportunidade de mercado. Tem um risco? Acho que tem, mas é um jogador que pode jogar tanto pelo sub-20 quanto pelo profissional. Eu acredito que eles vão trazer ele para cá, para ele se adaptar um pouco aqui, a gente vê como é que ele tá fisicamente, depois desse começo com altos e baixos da sua carreira. Se ele no sub-20 começar a mostrar, entregar para o Botafogo a condição que ele vem entregando em 2024, ele provavelmente vai ser opção na equipe de cima, porque pelo que ele mostrava em 2024, ele é um cara bem propenso a ter condição de jogar profissionalmente no Brasil, tá bom? Por tudo que aconteceu, recentemente acaba virando uma apostona, quase um tiro no escuro que o Botafogo está fazendo, mas eu ainda acho uma boa captação que o Botafogo está fazendo, é uma tentativa de aproveitar com um custo abaixo do que seria um jogador que já mostrou muito potencial, teve um probleminha, vamos ver se ele vai conseguir voltar ao ritmo de 2024, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!